Um bom dia para vocês que nos acompanham. Estamos de volta com mais um Esporte na Rede, né? Para falar aí da rodada desse final de semana. Teve clássico na sexta-feira entre Atlético e Vila Nova. O Atlético levou a melhor, teve o Goiás jogando no sábado e muito mais pelo Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Eu vou dar um bom dia agora para meus companheiros de bancada hoje, né? Um bom dia para a Clara, né, que está aqui também mais uma vez, e um bom dia para o Neil. Bom dia, Clara. Bom dia, Eli. Bom dia, Neil. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Mais uma segunda-feira aí, mais uma semana começando. Hoje o Goiânia um pouquinho mais fresco, né? Já dá um ânimo melhor para aguentar a semana. E o futebol durante o final de semana teve de tudo um pouco, né? Teve o Cruzeiro se consolidando mais líder do que nunca, né? São 28 rodadas já até agora, né? Como líder e tá difícil pro São Paulo. Né? Bom dia para você, Neil. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aqui com vocês. Vamos falar dessa rodada recheada aí que tivemos esse fim de semana. Exatamente. Para começar, nós vamos falar do clássico que aconteceu na última sexta-feira, às 7h30 da noite, no estádio Serra Dourada. Atlético e Vila Nova se enfrentaram pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Dragão tomou um susto no início, mas no final venceu e, de quebra, garantiu seu lugar no G4. Coloca os gols pra gente, por favor. Vila Nova saiu na frente na partida, né, com o gol do Cristiano, contra-ataque da equipe colorada. Pois é, uma esperança pro torcedor no comecinho ali, aquele gol do Vila Nova, todo mundo ficou... Mas logo veio a realidade, o empate e a virada bem rápida, né? A virada do Atlético, no caso, foi em 3 minutos, o Atlético conseguiu virar o jogo. Fez 2 gols em 3 minutos. No finalzinho. A esperança do Vila durou muito pouco, né? É engraçado que o jogo estava bastante equilibrado, né? Acho que até o gol de empate do Atlético, o jogo era bem equilibrado, não tinha... Apesar da diferença na tabela, o jogo foi bem equilibrado no primeiro tempo. E o Cristiano bateu bem, né, para usar a arrancada, né, bateu bem na diagonal, difícil, defesa pro Márcio. E aí o Atlético vem na reação. Né, o primeiro gol, cabeça, 1-0. A marcação também da zaga do Vila, cara, nem pulou. Sozinho. Né, e o detalhe que foi o Jorginho que fez o cruzamento. Jorginho que foi revelado, inclusive, pelo Vila Nova. Né, perdeu aí o jogador para o Atlético Goianiense, não é a primeira vez que acontece. Isso aos 41 do primeiro tempo. No meio de 4 ele subiu, nem levou, nem pulou. De 4 zagueiros. Não tem zagueiro. É praticamente como se não tivesse zagueiro ali, né? Sozinho para cabecear. E aí o Jorginho apareceu também no segundo gol. Rolaram a bola, mais um cruzamento e aí o atacante do Atlético só completou. Fazendo aí, virando o placar 2-1 para o Atlético Goianiense. E lembrando que 2 jogadores importantes da equipe do Atlético Goianiense estavam no banco de reservas, que no caso os atacantes André Luiz e Júnior Viçosa, que são destaques da equipe nessa Série B. Que entraram no segundo tempo. Entraram no segundo tempo. O Júnior Viçosa estava mais de 3 meses afastado, né, por conta de contusão. Ele fez um golaço. Ele sai do meio de campo, ele foi carregando a bola, né, tinha o companheiro e ele observou que o goleiro Faber estava adiantado. Belíssimo gol do Júnior Viçosa. 3-1 para a equipe do Atlético Goianiense, a vitória no clássico e de quebra, né, não apenas dormiu no G4, como uma rodada auxiliou. Permaneceu, né? Nós vamos conferir daqui a pouco como ficou a classificação, mas a rodada em si auxiliou o Atlético Goianiense. Que deu muita sorte, né? Empurrou o Vila para a cova e se colocou no G4 com os outros resultados. Conseguiu se manter, né? Já vai ficar essa semana toda aí no G4 e com grande chance do acesso mesmo. Agora a questão do Vila Nova fica mais complicada, né? Porque perdeu a partida para o Atlético Goianiense, que não deveria perder. São 2 derrotas seguidas, uma goleada para o Santa Cruz na última terça-feira em partida adiada da 31ª rodada. Né, mesmo tendo na 32ª rodada aí, tendo ganhado de 4-1, né, e perdeu para o Atlético. A situação do Vila fica muito complicada, porque agora, mesmo que ele vença todos os jogos, não é possível ele se salvar aí desse rebaixamento. Pro Vila Nova agora o que resta é se planejar para o ano de 2015, né, que vem a Série B do Goiano e a Série C do Brasileiro, porque mesmo não estando rebaixado matematicamente, o Vila Nova é impossível. Depende de ganhar todas as partidas que não fez até agora, uma sequência de vitórias, e ainda torcer para um monte de resultado, então praticamente impossível. Tem que admitir, né, e terminar, cumprir a tabela. Já pensar no próximo ano para não cometer os mesmos erros. Já o Atlético, ninguém esperava isso do Atlético, acho que nem a diretoria esperava o Atlético brigando nas primeiras posições, não montou um time
para competir lá em cima, mas mesmo assim está surpreendendo, entrosou o time do Atlético e tem muita chance de subir para a Série A. Tem a chance, e depende apenas dele agora, não precisa nem olhar para os outros resultados. Já que nós tivemos a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos conferir todos os resultados dessa rodada aí. A rodada que começou na terça-feira, né? Tendo o jogo atrasado do Vila Nova da 31ª rodada com o Santa Cruz, que o Vila Nova perdeu de 5-1. Né? Teve o Oeste e Portuguesa, que o Oeste goleou a Portuguesa por 3-0. A Luverdense venceu o Avaí por 3-1, resultado que ajudou muito o Atlético a chegar no G4. Né? O Joinville venceu o Bragantino por 1-0. E aí na sexta-feira nós tivemos Atlético e Vila Nova. O Atlético venceu por 3-1 o Vila Nova. Tivemos Paraná e Vasco. O Vasco não ganha, se eu não me engano, há 3 rodadas, empatou mais uma, foram 2 derrotas e mais um empate agora com o Paraná jogando fora de casa. A Ponte Preta, que é líder do campeonato, venceu por 1-0 o Sampaio Correia. O Santa Cruz perdeu com o América de Natal, outro resultado que ajudou o Atlético a permanecer ali no G4. O Icasa venceu o Náutico por 3-1. O ABC venceu o América Mineiro por 1-0 e o Boa Esporte venceu o Ceará por 3-1, outro resultado que contribuiu para que o Atlético ficasse ali entre os 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois dos resultados, nós vamos conferir agora como ficou a classificação após a 33ª rodada da competição. Bom, nós temos como líder a Ponte Preta com 64 pontos, o Joinville é o vice-líder com 63, o Vasco da Gama é o terceiro colocado com 56 e o Atlético Goianiense fecha ali o grupo dos 4 com 52 pontos. Lembrando que a pontuação do Atlético Goianiense é a mesma pontuação do Avaí, que também tem 52 pontos, mas o Atlético está à frente por conta do saldo de gols. Santa Cruz veio logo atrás com 51, o Boa Esporte com 50, o Ceará com 50, são os clubes mais próximos ali, né? E o América Mineiro com 48, e ainda o Sampaio Correia com 40, são os clubes mais próximos que podem ainda dar um trabalho e quem sabe, né, brigar ainda pelo G4. Bem equilibrado, né? Os 10 primeiros ali todos. Entre os 8 ali tá muito tumultuado, né? Porque com uma vitória ali o Ceará já entra. Isso, mas é uma vitória. Só olhando a tabela que é o Atlético, o dobro de pontos do Vila Nova. Exatamente. Já que você citou o Vila Nova é o vice-lanterna com 26 pontos. Pode manter a tabela. É o vice-lanterna com 26 pontos. Depois da derrota para o Atlético, praticamente garantiu o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque por mais que o Vila Nova vença todos os jogos, ainda precisa contar com outros resultados para não ser rebaixado. Algo que é muito improvável, até porque o time do Vila Nova não consegue ter essa sequência de vitórias em um campeonato brasileiro, né, principalmente nessa edição. Então, o mais provável é que o Vila Nova vá à Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. E aí a gente fica com a seguinte situação, né, a briga pelo título na Série B parece que já ficou bem definida, que fica entre Ponte Preta e Joinville. Pois são as duas equipes, uma com 64 e outra com 63, à frente do Vasco ali, o Joinville à frente do Vasco a 7 pontos, mesmo faltando 5 rodadas para o final da competição, e à frente do Atlético a 11 pontos. Em relação ao Vasco e à Ponte Preta, a Ponte está a 8 pontos do Vasco da Gama, mas parece que fica nessas duas equipes aí, Ponte Preta e Joinville, a disputa pelo título da Série B. E no caso eu já colocaria que essas duas equipes já garantiram sua vaga na Série A do ano que vem. Agora, do Vasco até o 10º colocado, eles ainda brigam pela vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí restam 5 rodadas, um total de 15 pontos a serem disputados. E o próximo adversário do Atlético Goianiense é o Ceará fora de casa. E o Ceará não vem numa boa. E já é um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos e é fora de casa que o Atlético joga. Por mais que o Ceará não vive uma boa fase nesse momento, na verdade depois da Copa do Mundo, que vem queda de rendimento, mas ainda é um time perigoso jogando no Castelão. Bom, já que nós falamos da Série B do Campeonato Brasileiro, nós vamos falar da Série A. Na Série A nós tivemos um jogo no sábado, 4 ou 3 jogos, não me lembro. 3 jogos, obrigado, claro. E um dos jogos, inclusive, foi o Fluminense e Goiás. O Walter esteve em Goiânia, e jogou na partida contra o Goiás aqui, mas o Goiás não conseguiu bater o Fluminense, perdeu pelo placar de 2-0. Os gols da partida entre Goiás e Fluminense, por favor. Aí o Goiás saiu atrás no placar, Nosso amigo Fred abriu o placar.
marcou o 70º gol dele, né? No Campeonato Brasileiro. É um dos artilheiros, né, no Campeonato Brasileiro, é o vice-artilheiro, né, porque o artilheiro na verdade é o Paulo Baia. Com 106 ou 104 gols. 106, se eu não estou enganado. O Fred chegou à marca de 100 gols. Sim, são centenários, né, no Campeonato Brasileiro. 1-0, né, a vitória ajudou muito o Fluminense, que entrou no grupo dos 4, né, que se classificam para a Libertadores da América, e prejudicou o Goiás, né. E aí o Conca fez o segundo da equipe do Tricolor Carioca, 2-0 para a equipe do Fluminense, né, e mais uma derrota do Verde aí no Serra Dourada. O Fluminense jogou bem, jogou melhor que o Goiás, mereceu o resultado. Eu pude acompanhar alguns lances, não acompanhei o jogo todo, mas pelo que eu vi o Fluminense dominou a partida. Faltou o que ao Goiás, pelo que você acompanhou? Rapaz, não foi uma noite feliz do Fluminense, assim, o Goiás é um time bem acertado, eu acho, bem montado em campo, contra-ataque bastante rápido, mas o Fluminense estava certinho, jogou, explorou bem as armas que tinha e conseguiu fazer 2 gols e matar a partida, assim, não foi uma vantagem muito grande do Fluminense, mas o Fluminense conseguiu se sair melhor. Se o Goiás não jogou mal, o Fluminense que teve uma noite muito boa. Eu acho que o erro mais foi pela questão das substituições, né? Eu acho que teriam substituições melhores a se fazer e eu acho que o técnico não foi feliz nessa questão e por isso não conseguiu uma reação do Goiás. Falta hoje no Goiás jogadores que eu posso falar assim, jogadores de nome, por exemplo, ou jogadores de qualidade, igual tinha o Walter, tinha o Ricardo Goulart, tinha o Egídio, são jogadores que hoje fazem falta em que proporção, na opinião de vocês? Rapaz, os jogadores desse calibre fazem falta em qualquer equipe, né? Pode ver que eles estão em grandes equipes de futebol brasileiro. Eu acho que o Goiás perde um pouco de ser um time mais agudo, né? Perdeu o Walter, perdeu o Egídio, que estão aí, o Ricardo Goulart, que está jogando muito bem pelo Cruzeiro, assim. E o Goiás, mesmo com esse déficit de jogadores, estão conseguindo fazer um bom campeonato, assim, dentro das suas condições. Não está um péssimo, essa revelação lá, o Eric, né, tá jogando muito. Então, acho que fez falta de experiência, né, e jogadores de mais rodados em campeonatos importantes. Assim, o Goiás está com uma molecada, tem o Davi ali, que é mais experiente que fazer no meio de campo, mas o Goiás perdeu nisso. Grandes jogadores que faziam falta em qualquer time do futebol brasileiro. Correto. Lembrando que o Fluminense encara na próxima rodada o Coritiba, no sábado, às 7h30 da noite, no Couto Pereira. E o Goiás enfrenta o Bahia no domingo, também às 7h30 da noite. É um jogo aqui no Serra Dourada. É até empatar, né? Até empatar de novo, né? Até empatar. A gente fez aquelas piadinhas daquele dia, já tem 2 partidas que aconteceram isso. E a plaquinha do até empatar atacou novamente. Né? Exatamente. O primeiro jogo, se eu não me engano, foi Palmeiras e Cruzeiro. Foi. O segundo foi Palmeiras e Corinthians. O Corinthians voltou a estar envolvido. Coritiba e Corinthians, empate por 2-2. Curitiba chegou a abrir 2-0 de vantagem, né, jogando na Arena Itaquera. Mas o que esse Alex jogou não é brincadeira, né? Joga muito. Ele joga muito. O cara se disputou a bola ali com o atacante, né? Não foi feliz, no caso que é o xará, né, do seu companheiro lá do Santos, né? O, claro, o Robinho abriu o placar, né, 1-0 pro Curitiba, né, depois dessa jogada aí em que ele dividiu a bola com o Cássio. Foi na luta, hein? Foi na luta para fazer esse gol. 1-0. Segundo gol, o Ney já cantou a pedra aí, né? O cara que joga muito. Né? Alex poderia estar em qualquer outra grande equipe do futebol nacional, que seria bem aproveitado, jogador que já passou. E além do gol, um belo gol, ele contribuiu bastante, né? As principais jogadas do Curitiba saíram dos pés do Alex. Exatamente. Mas é um jogador de qualidade, já de rodagem. Diferenciado, né? E muito diferenciado. E aí, o árbitro da partida se atrapalhou demais nesse jogo. Deu pênalti, voltou atrás. Anulou alguns gols, né? Alguns lances, a arbitragem no jogo também foi muito prejudicial, principalmente a equipe do Coritiba. Eu acho que um grande favoreceu demais foi o Corinthians mesmo, né? E mesmo com esse favorecimento, né? Que eu acredito que seja voluntário, mas o Corinthians
Foi muito ruim esse resultado pro Corinthians, o empate, né? O empate 2x2 não foi feliz para o Corinthians, até porque o empate tirou o Corinthians do G4. Para as pretensões do Corinthians de conseguir uma vaga no Libertadores. Exatamente. A briga também está muito acirrada na Série A. Acho que o Corinthians foi um péssimo resultado. Ali nós vemos o Corinthians diminuindo o placar, né? 2x1 com o Romero, Paraguai Romero. Diminuiu o placar a favor do Corinthians. E aos 49. E aos 49. Até empatar, gente. Até empatar. Se não tivesse empatado, ele tinha colocado mais 10 minutos de acréscimo. Ou então se o Curitiba fizesse um gol, falaram, agora vamos acabar. Agora acaba. Né? Já não dá. Essas coisas acontecem estranho, né, cara? Engraçado essas coisas que acontecem pro Corinthians, né? Mas ali foi o Corinthians vai muito mal quando joga com um time que está lá embaixo. Quando joga com um time que está lá em cima, como São Paulo, Internacional, Cruzeiro, ele vai muito bem. São dois Corinthians completamente diferentes. E no papel, esse elenco do Corinthians é muito melhor que o elenco do Cruzeiro. No papel, se você for comparar homem posição por posição, o Corinthians eu não consideraria. Eu considero. Eu também acho que o Corinthians no papel, ele tipo assim, só perde se perder. Estrelas individuais, time né? do São Paulo, mas assim, eu acho que eles são muito equiparados em times de estrela. E o Cruzeiro com jogadores que não tem mesma estrela, assim, com jogadores de calibre um pouco mais baixo, tá jogando muita bola. Porque tem uma equipe mais completa, né? Que tem um jogo mais. Manteve o time também, né? Que foi o campeão brasileiro ano passado, manteve-se. Com certeza vai ser o campeão brasileiro esse ano, a não ser que aconteça uma tragédia aí. O São Paulo tá no encalço, né? Mas a próxima rodada favorece muito o Cruzeiro. As rodadas em si estão favorecendo o Cruzeiro. Então, só se acontecer uma tragédia, mas o Cruzeiro merece essa vantagem que construiu. E o Corinthians, eu não entendo como esse time, assim, com tantas estrelas, com tantos bons jogadores, não consegue, sabe? Tá lá brigando pelo título também. Mas é aquela questão que a gente já chegou a comentar aqui, falta aquela questão de regularidade. Não tem a regularidade. E o Corinthians, quando pega um time grande, quando pega um time que está lá no G4, ele joga muito bem. Quando pega um time que está lá embaixo, no caso, pegou o Coritiba agora, é um Corinthians completamente diferente. Por mais que sejam os mesmos jogadores. Corinthians são jogadores que compõem qualquer elenco do time do Campeonato Brasileiro. É um bom banco, um técnico, que eu considero um bom técnico, o Mano Menezes, e um time titular muito bom, não entendo assim. Tropeça em casa, né? Ainda com a ajuda da arbitragem, né? Os erros graves de arbitragem nos últimos jogos. Se não fosse a arbitragem, o Corinthians teria perdido o jogo. Era mais provável. Tudo bem, é legado até da Copa do Mundo essa questão dos acréscimos, porque hoje você não vê árbitro brasileiro dando 2, 3 minutos, você vê árbitro brasileiro dando 3, 4, 5 minutos. E aí a gente já passou para o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro marcou cedo, né? Cruzeiro e Botafogo jogaram ontem também. O Cruzeiro não quis muita coisa não, fez 2x0, parou, tirou o pé. O próximo, né? O próximo jogo é fácil. Se eu não estou enganado, é o Vitória, o próximo desafio do Cruzeiro. Pois é, mas aí... mas aí tem um detalhe, tem Copa do Brasil no meio da semana. São 3 jogos, né, cara? Essa semana o Cruzeiro pega a Copa do Brasil, o jogo de volta, né? O jogo de volta com o Santos. Na Vila, né? Que vai ser um jogo muito difícil. Exato. O Cruzeiro foi prejudicado, né? Aquele gol anulado, que poderia dar mais tranquilidade pro Cruzeiro. Sim. Então o Santos, com uma vitória simples, já leva a adição pros pênaltis, né? Então é um jogo muito difícil. E ainda tem no fim de semana o Vitória, que também tá brigando para não rebaixar, se eu não me engano. Né? Tá brigando para não cair. E é um jogo difícil também, porque se o Cruzeiro não pode pensar em tropeçar, porque o São Paulo tá, são 5 pontos, são 5 pontos. Que é muito, mas são uma derrota do Cruzeiro e uma vitória já avança para 2 pontos e a pressão é muito grande, né? Faltando 4 rodadas. 4 rodadas. Então, esses 2 últimos jogos são muito importantes para o Cruzeiro. Acho que eles pensaram, já fiz 2, o Botafogo não estava mostrando reação mesmo, vamos poupar, vamos tirar o pé para quarta-feira. E não teria força, né? O Botafogo não teria força para reagir, ainda mais dentro do Mineirão lotado e com o Cruzeiro muito melhor colocado do que o Botafogo. Uma crise também, né? Dentro do elenco, dispensa de alguns jogadores, o time dividido também, contra a diretoria. A gente falou do Egídio, aonde o cara coloca a bola? Lá na gaveta. Os jogadores que foram do Oeste, o Egídio, Ricardo Goulart jogando muita bola, né? O Eduardo Sacha do Internacional, ele só não tá jogando agora porque ele se contundiu, então só volta ano que vem. Tava fazendo muito gol, o Sacha. Tava fazendo muito gol. Mas o Goiás tem essa tradição, né, de levantar os jogadores e os outros times aproveitam. O São Paulo, quando foi campeão da Libertadores e Mundial da última vez, acho que eram 4 jogadores que vieram do elenco do Goiás. Sim. Se eu não me engano, assim. Então, lá, o Corinthians, o Danilo, quanto tempo no Corinthians lá, depois do Goiás, São Paulo? O Goiás revela bastante jogadores. Revela não, né? O Goiás habilita bastante jogadores para os outros, né?
E olha só, em relação ao Botafogo, nós temos na próxima rodada o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, né, lá em Volta Redonda às 9 da noite, no estádio Raulinho de Oliveira. Já o Cruzeiro, não é o Vitória que vai pegar não, É o Criciúma. pega o Lanterna. Não. É. Pega o Lanterna e no Mineirão. Ontem o jogo entre São Paulo e Criciúma. O Criciúma não é um time bobo, cara. Não. Deu trabalho pro São Paulo. Apesar que jogou em casa, tudo. Por falar nesse jogo, coloca na tela pra gente os gols de São Paulo e Criciúma. Né, Um jogo bastante equilibrado. bem equilibrado. Michel Basco colocou na cabeça, né? Parece que colocou com a mão. Não, e esse zagueiro gostou de fazer gol, né? Edson O Edson Silva. né? Teve problema na época, se eu não me engano, do Ney Franco, né? Com o Ele chegou presidente a ser Juvenal retirado Juvencio, da que foi ele que concentração, tirou. Né? O Edson Silva voltou e tá jogando muito Tá bem. jogando muito bem. O Tolói tá machucado, né? Tá jogando muito bem. E o Michel Bastos também, eu quero saber o que o técnico, o município vai fazer para quando voltar todo mundo, né? O que ele vai fazer com o Michel Bastos. Porque não tem como tirar ele do time, né? Nos últimos 4 jogos ele é o dono do É o time cara. do São Paulo, é o cara. O cara que tem jogado. Porque não dá pra jogar ele, Kaká, Ganso, Pato, não dá pra pôr. Alguém vai ter que sair, né? E aí, quem que sai desse time? Eu ouvi alguns boatos falando que vai sobrar pro Álvaro Pereira, que também joga muita bola, né? Joga muito. Só Mas que o Álvaro pode ser Pereira não também. joga no meio, né? Ele mas joga o na Michel- lateral mas o esquerda. Michel também é um E- lateral esquerdo. Que Né? mas- Ele não foi contratado para jogar de lateral esquerda, embora ele saiba jogar pela lateral Ele esquerda, foi que é a colocado posição pra- dele de na origem. Copa de 2010 ele foi lateral esquerdo da seleção Exato. brasileira. É a posição de origem dele, na realidade. Mas tem muito disso do lateral esquerdo sair e jogar pelo Tá meio jogando campo. muito no meio de campo, ele tá na frente, tá defendendo, tá em todas as jogadas de ataque do São Paulo. Sim. O Michel Bastos jogando muita bola. Aí- São Paulo acertou nas contratações, eu acho. Do último campeonato que quase rebaixou de 2013, né? Ano passado. O São Paulo passou um susto na Eu torci torcida. tanto pra isso acontecer, Rapaz, cara. o São Paulo esse ano, e contratou só no segundo semestre, né? O primeiro semestre Ele não veio, contratou ninguém. no segundo semestre trouxe o Michel Bastos, o Kaká, e deu uma reforçada que mudou a cara do time, né? Na verdade, ele contratou o Allan Kardec, acho que depois de 3 rodadas que tinha iniciado o o Pato Campeonato veio, Brasileiro. E o troca Pato pelo também, na Jadson. troca pelo Jadson. Que a melhor negociação do futebol pro São Paulo foi essa da vida, que o Corinthians ainda paga metade do salário do Pato e ele tá jogando muito quando entra, né? E o Jadson começou bem no Corinthians, mas depois sumiu, né? Apagou. Agora o Michel Bastos, uma ótima contratação. O Allan Kardec veio do Palmeiras quase de graça pro São Paulo e tá decidindo nos últimos jogos. Foi né? praticamente de graça. Decidindo nos Eu vou últimos colocar da seguinte forma: a gente sempre fala da questão de seleção brasileira. Allan Kardec hoje tem espaço na seleção brasileira? Rapaz, com o atual cenário do futebol, os atacantes que temos, o Allan Kardec deveria ter pelo menos uma chance. Não sei se Com a ele chance de se testar, né? firmaria como centroavante titular, mas assim, uma chance, eu acho que ele tem qualidade pra ser testado ali, porque é um bom atacante. Não, e essa é uma fase de testes, né? Tem que testar todos os tipos de jogadores pra ver qual que vai se adaptar melhor. Porque tem a questão do entrosamento também. Não adianta ser só um jogador que jogue bem se ele não tem entrosamento com a equipe. Então pode ser que nesse ponto o Allan Kardec ganhe ou não, né? Ganhe esse ponto ou não. Então é a fase de testar e acho que tem que testar esses jogadores que estão mostrando um belo futebol no Campeonato Brasileiro. Ele foi cogitado na Copa do Mundo, muita gente queria que ele fosse convocado, né? Outros viram como uma piada, Uma né? piada, mas assim, eu acho que ele é um bom centroavante. Mas pela fase que ele vive atualmente, né? Jogador vive de momento. Ele tem 2 temporadas que ele tá jogando muita bola, né? Exato. Dos últimos. Ele começou no Vasco, ali assim, despontado pro futebol brasileiro. Sim, Mas foi pro Benfica, voltou pro Santos, jogou bem, depois o voltou Santos pro começou já Benfica. com aquele Foi. com o Neymar ali, Ganso. Neymar e o Ganso, ele fez um belo Começou trio. fazendo bastante gol, aí voltou pro Palmeiras, jogou muito no Palmeiras e foi pro São Paulo, uma boa contratação. Assim. Ele é a questão que eu falei que aquela vez que a gente estava discutindo sobre o Allan Kardec, a questão da regularidade, né? Ele jogou bem em todos os times que ele passou. Ele veio do Benfica, né? Foi pro Santos, depois pro Palmeiras e São Paulo. E a gente viu ele jogando bem em todos esses times. Ele não foi um jogador que apontou só em um Ele é um desses. jovem também, né? Jovem. Verdade. Eu acho que ele vai ter a chance assim, na seleção. E acredito, o Brasil está produzindo pouco atacante. A gente é acostumado com o Romário, Ronaldo, né? Não, hoje a gente tem só o Neymar, se a gente for citar. E o Neymar não é um cara centroavante, ele joga pelos lados, né? Pelo lado esquerdo ali, que ele rende demais. Ele é aquele ponta de lança. Ele é um né? ponta, né? Aquele ponta de esquerda assim, que joga e faz muito gol, mas a gente não tem aquele cara de área tipo o Romário. Não temos, o Ronaldo, fenômeno. Então o Allan Kardec, não que eu estou comparando, bem longe, mas assim, teria uma chance na seleção.
a oportunidade vem para ele, não apenas nos amistosos, mas também nas eliminatórias da Copa do Mundo. Né? Que começa a partir do, se eu não me engano, a partir do final desse ano que vem já, se não estou enganado. Não só ele, como o Lucas, que está no PSG, está merecendo outras chances, tá jogando Ele, inclusive, foi convocado para os últimos 2 amistosos, que um é no próximo dia 12 desse mês, e o outro dia 18. O Lucas está convocado. Pois é, estava merecendo uma chance, tá jogando muita bola. Não só o Lucas, o Davi Luiz, o Thiago Silva e o Marquinhos, os 4 do Paris Saint-Germain. É um timão, né, cara? Paris Saint-Germain é um time bom. O São bom. Paulo também poderia fornecer alguns jogadores, né? Poderia, mas aí é que teve problema da última vez que o Aidar reclamou da convocação do Kaká e do Souza. O nosso calendário é muito complicado também. O São Paulo, por exemplo, eu vou jogar 3 jogos de novo. Semana passada jogou na segunda, na quinta jogou ontem. Agora na semana joga, agora na quarta, joga no fim de semana. Não tem jogo. Saíram do jogo de ontem já pro Equador. Já vai pro Equador, que vai pra enfrentar o Emelec na quarta-feira. Né? O São Paulo enfrenta o Emelec na próxima quarta-feira, né? Pela Copa Sul-Americana, tentando uma vaga na semifinal e vem pedreiro do outro lado, vai um argentino. Né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Criciúma enfrenta o Cruzeiro no domingo às 7h30 da noite no Mineirão, e o São Paulo joga fora de casa no mesmo dia contra o Vitória às 5 da tarde no Barradão. Essa rodada vai ser, eu acho, a chave para definir o campeão brasileiro, viu? Se um tropeço do São Paulo na vitória do Cruzeiro, acabou o campeonato, eu acredito. Já pode carimbar o peito do Cruzeiro campeão ali. Eu não diria essa situação, porque vai ser a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então ainda vão faltar 5. São 15 pontos em disputa. Sim. E a diferença do Cruzeiro com uma derrota do São Paulo e uma vitória do Cruzeiro, né, no caso, o Cruzeiro chegaria a 67 pontos e o São Paulo permaneceria com 59. 8 pontos, São 8 pontos de diferença. São 15 disputados ainda. Matematicamente é possível, mas assim. Sim. Eu vou dizer da seguinte forma: nós vamos ter o campeão brasileiro apenas faltando 3 rodadas para o final. Matematicamente. Eu acredito que ainda vai ficar para a última rodada. Eu acredito no tropeço do Cruzeiro. Seria melhor para o campeonato brasileiro em si. O Cruzeiro, nessas últimas rodadas, ele não tá tendo uma regularidade. Não. Ele tá tropeçando em alguns jogos fáceis, entendeu? Que ele não poderia, que não deveria de jeito era nenhum. para estar garantido muito sossegado, porque o São Paulo também tropeçou, né? Assim como o Cruzeiro. Mas eu acho Esse foi o azar de São Paulo, né? Que quando tropeçava. E não conseguia a vitória. Mas eu acho que o Cruzeiro, nesses 3 jogos, ele não consegue vencer todos. Eu acho que isso vai dar uma embolada, e isso é bom pro campeonato, que deixa aquela coisa até o final, né? Porque muita gente tem chance de ser campeão, se ele perder uma. Não só o São Paulo, mas os que estão atrás também. Olha só pra gente ter um exemplo, por exemplo, o Cruzeiro é líder com 64 pontos, 5 pontos a mais que o São Paulo, que tem 59, é o vice-líder. O Internacional é o terceiro com 56 pontos, são 8 pontos de diferença. O Fluminense com 54, aí ele tem 10 pontos de diferença. O Atlético Mineiro, o Grêmio e o Corinthians também com 54, 10 pontos de diferença para o Cruzeiro. Esses 7 aí brigam pelo título e pela vaga na Libertadores. Pelo título, só os 3 primeiros. Só os 3 primeiros? No caso, Cruzeiro, São Paulo e Internacional? Isso, os 10 pontos é muito difícil, 15 pontos possíveis, você tirar um monte de se bem que nós ainda não temos, nós temos 18 ainda de disputa. Mas é muita coisa, né, cara? Assim, pode acontecer, a gente já viu de tudo no futebol. Já. Essa é a graça do futebol, né? Pode acontecer, mas assim, muito difícil. Mas eu acredito ainda que a gente vai conhecer o campeão só na última rodada mesmo, assim. A gente prefere que seja assim, Tomara, né? Bom, continuando com o Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos um jogo entre Flamengo e Chapecoense. O Flamengo está de olho na Copa do Brasil e poupou os titulares. As reservas fizeram bem o dever de casa. Fizeram, né? Um jogo que a gente estava torcendo, eu particularmente estava torcendo pela Chapecoense, né? E aí não foi tão fácil assim, né? Foi 3-0 para o Flamengo, que se manteve mais tranquilo, né? A questão não corre mais risco de rebaixamento. Então, para o Flamengo é isso, porque não adianta, não vai disputar nada, né? Além de se manter fora do rebaixamento. O Flamengo já é uma grande vitória, o time que terminou o primeiro turno brigando, quase rebaixado, né? O Vanderlei Luxemburgo, depois que chegou, mudou a cara do Flamengo. Não sei se eu posso atribuir todo o mérito a ele, mas deu outra dinâmica pro time do Flamengo, né? Com certeza. Pode atribuir todo o mérito a ele. O time mudou da água pro vinho, assim. O Flamengo bastante competitivo, né? Nos últimos jogos, assim. Sim. Depois da Copa do Mundo, outro time do Flamengo. Praticamente. A partir do momento da chegada do Vanderlei Luxemburgo, mudou de uma forma inexplicável o Flamengo. Não só o astral dentro da equipe, mas também como a equipe vem se portando dentro de campo.
São mais de 60% de aproveitamento do Vanderlei Luxemburgo aí no comando. Se brincar, acho que um dos melhores aproveitamentos, né, do segundo turno é o do Flamengo, né, jogando muito. E aí nós tivemos o gol do Anderson Pico, um golaço, que foi o primeiro gol, o Nixon fez o segundo e fez esse golaço aí também, né, meio que um voleio, né, e aí, mais ou menos, né? Mais ou menos, né, ainda não chegou a ser um voleio, né, mas um belo gol também, Nixon, que é garoto da base do Flamengo, inclusive, né, atacante, e vem sendo trabalhado bastante pelo Vanderlei Luxemburgo, bem aproveitado. Alguns jovens jogando muito, né, no Flamengo. Tem jogadores que mesmo que não são da base, mas são jogadores novos que vieram de outros times, que no caso é o Gabriel, que veio do Bahia, jogando muito, né? Tem arrebentado. Eu penso que ele não deve ter jogado esse jogo justamente para jogar contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Que ele foi o bom do jogo contra o Atlético Mineiro, né? Jogou muito e a fase do Gabriel é excelente atualmente. Muito bom. Agora o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, onde enfrenta o Atlético Mineiro, jogando lá no Mineirão, precisando aí apenas de uma vitória, apenas de um empate, na verdade, e podendo perder até por um gol de diferença, que se classifica para a decisão da competição. Só não pode bobear, né? O Atlético Mineiro só não pode dar uma de Corinthians. Mas o Atlético Mineiro consegue umas viradas aí, assim. Eu não acredito que vai acontecer. Para mim, o Flamengo já está classificado. Mas, assim, pode o Atlético é um bom time também. Como aconteceu com o Corinthians também, né? Então, assim, tem esse trauma que o Corinthians passou, eu acho que ainda tá perturbando os flamenguistas ainda. Mas eu também acho difícil. O jogo tem que ser ligado os 90 minutos ligados. Se desbobear um minuto, toma no 12. Tem que ser ligado, cara. O jogo, tá certo. 2 gols é pouco demais. Você pensa que é uma vantagem. Tomou um no começo, a pressão é muito grande, né? Com certeza. Aí a gente vai ver se essa molecada vai ter para segurar a pressão, assim, né? Primeira decisão desse time, assim, jovem do Flamengo. Verdade. Primeiro, e o detalhe é que o Flamengo busca o bicampeonato, já que ele foi campeão na temporada passada. Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo. O Flamengo joga às 5 da tarde na Arena Pernambuco contra o Sport Recife. E no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, tem clássico entre Chapecoense e Figueirense pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso aí. Vamos conferir os resultados dessa 32ª rodada. O Grêmio jogou, a rodada foi aberta no sábado com 3 jogos. O Grêmio venceu por 1-0 o Vitória. O Goiás perdeu de 2-0 para o Fluminense. O Corinthians precisou da mão da arbitragem para empatar com o Coritiba por 2-2. O Sport venceu por 1-0 o Figueirense. O Santos perdeu por 2-1 para o Internacional jogando na Vila. O Cruzeiro venceu por 2-1 o Botafogo. O Criciúma perdeu por 2-1 para o São Paulo. O Flamengo goleou a Chapecoense por 3-0. O Atlético Paranaense venceu 1-0 o Atlético Mineiro. E o Palmeiras venceu por 1-0 o Bahia. Vamos conferir agora a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós temos como líder o Cruzeiro com 64 pontos. O São Paulo é o vice-líder com 59. O Internacional é o terceiro colocado com 56. O Fluminense é o quarto colocado com 54, fechando aí a zona dos 4 que se classificam para a Libertadores da América. Isso aí. Ainda mais também com 54 pontos, mas fora da zona nós temos Atlético Mineiro, Grêmio e Corinthians, essas 3 equipes aí, fechando aí essa briga, né? Pelo G4. Libertadores da América pelo G4. Não, e G5 e pode eu até separei essa notícia aqui pra gente comentar. Depende da Sul-Americana, depende da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, né? Depende muito dessa situação aí. E nós temos ali embaixo, né, uma zona, literalmente. O Coritiba com 34 pontos é o 17º, o Botafogo é o 18º com 33, o Bahia é o 19º e vice-lanterna com 31, e o Criciúma é o lanterna com 30. E mas do Figueirense pra baixo, todo mundo tá dentro ali. Todo mundo tá na briga. Tá na briga. Se o Palmeiras bobear também, não tá muito longe. Não tá muito longe não. Se ele manter essa sequência dele, aí tá fora. Mas se tropeçar muito aí... 2 derrotas aí já complica pro Palmeiras. Né? 2 derrotas é muito complicado. Né? Até porque se obtiver 2 derrotas aí, a equipe em questão, no caso, Coritiba, Vitória e Botafogo, eles ainda são capazes de passar o Palmeiras. Sim, então não tem nada de folga do Palmeiras não. Do Palmeiras pra baixo todo mundo corre risco ainda. Então tá uma briga boa. Que seria uma tragédia pro Palmeiras no ano do centenário. Eu acho que tá sendo um milagre ele tá saindo, viu? Porque há um tempo atrás a gente
já tinha praticamente certeza que o Palmeiras ia. Eu acho que agora eu posso falar que o Brunoro tinha razão, né? Ele não precisava se preocupar com o rebaixamento agora, né? Porque antes, mas antes era no momento que ele falou, pode se preocupar ainda, acho que não tá tranquilo. não tá tão tranquilo assim, não. E naquela época ele tava na lanterna do campeonato, né? Verdade. Vamos falar de briga agora? Vamos falar de briga. Teve Você viu a briga. briga? Uma vergonha, né? Uma vergonha. Teve briga. Pra quem... Não, e olha que a gente fala muito das brigas fora de campo, né? Da arquibancada da torcida. E dessa vez a briga foi dentro de campo, né? O que é uma vergonha ainda maior, já que as pessoas que deveriam dar o exemplo aos seus torcedores não foi bem assim. Sobrou até pro cinegrafista que tava Foi, o cinegrafista da filiada da Globo, né? A gente estava vendo os gols aí da partida, que estava em 2-2, né? Esse jogo aí é válido pela semifinal Da Série D. Da Série D, quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul e Londrina do Paraná se enfrentando. Exatamente. Aí com esse jogo, com esse gol de empate aí, gerou muita confusão. O técnico acabou sendo expulso, né, da partida. No caso ali, o técnico do Brasil de Pelotas. Do Brasil de Pelotas, que acabou que foi um empate do Londrina, né? O Brasil de Pelotas estava ganhando de 2-0 e o Londrina conseguiu empatar a partida. E aí virou uma confusão só, né? A gente vê aí, né, o tumulto, aí um goleiro foi e agrediu o... Chutou a cabeça do Foi, cara. Ela... Não tem necessidade disso. No chute, ele acabou tendo 15 pontos no Cara, rosto. isso aqui era passível de prisão, né? Ele foi preso, mas já foi liberado também, né? Ali o cinegrafista, a gente estava falando, né? Foi ameaçado, pedindo para parar de filmar, teve o equipamento dele danificado. A gente consegue ver as imagens aí, o pessoal pedindo para ele desligar a câmera, apagar as imagens, e aí foi o momento da agressão. Eu acho que caberia uma punição mais severa, né? Por parte da CBF, por parte da organização. Eu acredito que ainda deva ter, viu? Eu acho que principalmente eles foram para a delegacia, né? Foi mais uma questão judicial por enquanto. O cinegrafista foi para a delegacia, o pessoal, o goleiro saiu detido, né? O goleiro que já atuou pelo Grêmio e pelo Avaí, né? Ali nas imagens a gente vê aquele careca ali que foi detido. E é uma vergonha mesmo, né? A pessoa que deveria dar o exemplo não aconteceu. Apesar de toda essa confusão aí, né, a gente vê ali o roupeiro sendo removido de maca, né, algo que não deve acontecer. Né, cara? 15 pontos que ele levou no rosto, né? Por causa do chute. Mas ali não é lugar para ter confusão, porque ali é uma partida de futebol, tudo bem que os ânimos vão se exaltar, né? Porque é uma partida decisiva, valendo vaga para a final, por mais que seja de uma quarta divisão de campeonato brasileiro, que às vezes não é dada tanta atenção, né? Não apenas pela imprensa, mas também por parte da CBF, né? E por parte da torcida também. Porque praticamente você não tem visibilidade de jogar numa quarta divisão. Uma terceira divisão você já não tem, uma quarta divisão é pior ainda, né? E aí, essa confusão. Se no jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, que foi realizado em Santa Catarina no ano passado, houve punição por conta da briga da torcida, que as equipes jogaram de portões fechados, e aí foi a torcida que jogou, a punição cabe também aos dois clubes que se envolveram na confusão. Já que puniram de forma exemplar o Grêmio, que seja uma punição exemplar. Se era uma competição organizada pela CBF, teve toda essa confusão, eles não eliminaram o Grêmio da Copa do Brasil por conta daquilo que a torcida fez. Tem que ter punição. Pois é, cara, numa semifinal, né? Numa semifinal, uma bagunça dessa. Eu vou colocar pra mim, Hélio, que caberia uma punição igual a do Grêmio. Tanto para uma equipe como para outra. E se caso isso acontecesse, aí viria uma ajuda e muito para a Napolina. Uma reviravolta, né, na série D, se acontecer isso, né? Se acontecer, o que eu acho pouco provável. Nessa questão eu acho que sim, né? Mas que a punição que deveria ter uma punição e que eu acredito que deva ter, tem que ter, porque se a gente já culpa os torcedores, eu já acho justo um clube ser punido por seus torcedores quando briga, ainda mais quando é a sua equipe mesmo, os próprios jogadores se envolvem nessa confusão. E comissão técnica não tem de entrar em campo também. Pois né? O esquerdinha lá da Aparecidense que diga, né? Entram em campo aí, causam essa confusão, não estou dizendo que a culpa é da comissão técnica, mas assim, não tinha nada que está ali dentro de campo também, brigando. Então,
cada punição sim, e vamos ver o que dá, né? Porque nem futebol de várzea a gente tá vendo isso mais, cara, esse tipo de briga dentro de campo, assim, não pode acontecer no futebol brasileiro profissional, não pode. Exatamente. Bom, o G4 do Brasileirão pode Não, ser só pra concluir a Série D, Sim. você não falou do outro jogo, né? Que tem, não, é porque tem um outro... teve outro jogo, né, pra completar a final, e que o Tombense ganhou e agora vai disputar contra o Brasil de Pelotas, que acontece nos próximos 2 domingos, né? A disputa Exatamente. pela final da Série D. Exatamente. Isso aí, ó. Bom, que a Clara deu a informação aí da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que as 4 equipes, Londrina, Brasil de Pelotas, Confiança e Tombense, ambos subiram para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vão ser Exatamente. adversários do Vila Nova. Na Série C. Exatamente. E E da depois Portuguesa. Né? Bom, G4, G5 ou G3? Vai depender. Nada confirmado ainda, né? Vai depender do resultado da Copa Sul-Americana. Da Copa do Brasil. Não, da Copa do Brasil nem tanto, porque a Copa do Brasil já dá vaga. Se o São Sim, Paulo mas se o- for campeão, Não, realmente. Se o Cruzeiro ganha, se o Cruzeiro ganha, já tem vaga. já tem se o uma São Paulo vaga. ganha, acaba uma vaga, diminui uma Acaba vaga. uma vaga. Se o São Paulo ganha a Sul-Americana, É. fica com menos uma vaga no Fica G4. G3. G3. Se o Cruzeiro ganha, volta a ter uma G5. vaga. Por exemplo, se o Cruzeiro É ganha a verdade. Copa do Brasil e o São Paulo ganha, fica G4 normal, porque perde uma vaga pela Sul-Americana, mas ganha uma pela Copa do Brasil. Agora, se o Cruzeiro vencer e o São Paulo vencer, fica só 3 vagas. Só 3. É verdade. Vamos torcer, Não, né? mas- É. Se o campeão sul-americano for brasileiro, a gente perde uma Perde vaga. uma vaga. G4. Aí se o campeão da Copa do Brasil for campeão, abre uma vaga. Se for o Cruzeiro Se campeão, for o Cruzeiro, porque ele já Agora tá no vai G4. G5. aí vem G5. Se o São Paulo perder. Se o São Paulo A perder. Sul-Americana. Sim. Entendeu? Fica G5. Se o São Paulo ganhar a Sul-Americana, a gente perde uma vaga. Independente se é G4 ou G5. É. Bem complicado aí. Complexo. Mas É. dá pra entender. Não, dá pra Né? entender, sim. Mas Sim. depende. Faz confusão, mas a gente consegue entender. Vamos torcer pros times brasileiros, né? A gente tem que torcer pra ter o máximo de vagas possíveis. Torcer pro São Paulo ser campeão da Sul-Americana, né? De campeonato. Não precisa não. Olha, esse pedido do Rogério Ceni merece, cara. Não, mas não vai precisar da Sul-Americana. Vocês são Não, vice-líder. mas o importante é um título. Agora, se conseguir o brasileiro da Sul-Americana, é melhor ainda, né? Você crê que São Paulo ainda vai conseguir o título brasileiro? Futebol é imprevisível, né, cara? Futebol é. Se o Cruzeiro, já vai que o Cruzeiro tropeça pro Criciúma e o São Paulo ganha. Você já pensou? Que zebra? É. E como é que Pode vai acontecer. embora? Não, se o Né? Cruzeiro perder esse título, eu vou ficar revoltada. Porque eu já Eu me mandei. lembro que o São Paulo teve um ano que tava, tipo, terminou o primeiro turno a 10 pontos, eu acho. Não, na metade, em 10º colocado. Foi quando ele ganhou 27 rodadas, né? Que o Cruzeiro agora Sim. passou ele agora, né? O São Paulo terminou o primeiro turno em 10º colocado e foi campeão brasileiro. Então, tipo assim, futebol acontece essas coisas, né? A gente não, o Cruzeiro sim, pode ter uma surpresa. pane e perder, cara. Pode perder um jogador importante, a gente não quer que aconteça, mas pode perder um cara que faz falta e Como o Neymar fez na Copa, Pois né? é, cara, já pensou? Se o Cruzeiro Essas vai coisas perder um jogador importante nessa reta final do brasileiro? Não pode. É, Tem realmente. uma maratona que ele está disputando a decisão da Copa do Brasil, né? Para Sim. ter uma vaga. E o São Paulo na Sul-Americana, então vai depender de vários fatores, mas tudo pode acontecer. O futebol é uma caixinha de Mas surpresa. o Rogério Ceni merece terminar o ano em grande estilo, viu? Pelo Ah, que ele não, fez não. pro futebol, não Dá só só a do vaga São da Paulo. Libertadores pra ele, tá bom. O que ele fez pelo futebol mundial brasileiro e pro São Paulo, ele merece. O cara já tem 591 vitórias pelo mesmo time. Já bateu o recorde. Ele tem mais gol que muito atacante aí, cara, o Tem. Rogério Ceni. Tem mais gol mesmo. que muito Já atacante. bateu o recorde do Ryan Giggs no Manchester United Qual é o número como de vitórias, né? é o jogador mais tempo no mesmo clube, com mais jogos também. É o maior goleiro artilheiro, com cento e tantos gols, 41 120. anos jogando, você vê a regularidade do cara, né? E joga Jogador muito. com 35 reclamando, o cara tem 41 anos, se dedica. Pode ver que ele joga todo jogo como se fosse final, ele leva a sério. O Rogério Ceni é um exemplo de atleta, ele pode ser enjoado, chato, como o pessoal fala que ele é um cara. Mas assim, Mas ele manda. profissionalmente o Rogério Ceni ele é exemplar, cara. Quantos anos na frente do São Paulo, como capitão do São Paulo, a gente nunca viu o Rogério Ceni envolvido em nenhum tipo de confusão extra-campo, a gente não ouve falar disso. Sim. Teve com o Ney Franco algum bate-boca lá, que ele deu mas resposta e tal. É porque o Rogério Ceni, todo mundo sabe que ele manda no São Sim, Paulo. mas o Rogério Ceni, Tanto dentro como pelo fora de futebol campo. brasileiro, fez muito. Ele
Ele levou o goleiro a um patamar diferente dentro do futebol, o Rogério Ceni. Não tem um goleiro hoje jogando na Europa ou no Brasil, no mundo inteiro, que bata falta e com a qualidade do Rogério Ceni. E não só isso, pelas defesas, o Rogério Ceni, o reflexo do cara, você vê nos últimos jogos as defesas que ele faz, assim, acho que ele merece sim terminar o ano em grande estilo para ter uma aposentadoria digna do ídolo que ele é, né, para o São Paulo. Correto. A gente falou, né, de Copa do Brasil, né, G4, G3 ou G5, vai depender muito de Copa Sul-Americana. Série D. Copa do Brasil, Série D. Série D. De futebol, mas nós vamos acelerar um pouquinho, vamos falar de Fórmula 1 agora, que inclusive no próximo final de semana tem o Grande Prêmio do Brasil. Grande Prêmio do Brasil. E pode mais uma vez definir o campeão da temporada. Quase, já acho que vai ser o terceiro ano, né, que decide, Sim. né, se decidir esse. Sim. E aí nós temos na briga ainda Lewis Hamilton, no Mercedes, juntamente com o Nico Rosberg. Só que nós tivemos o Grande Prêmio dos Estados Unidos nesse final de semana e o Lewis Hamilton venceu. Fácil. De ponta a ponta, colocou o companheiro no bolso. E a Mercedes vem dominando a temporada desde o início. Não houve uma outra escuderia que pudesse bater de frente com a Mercedes. E sempre a disputa Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Um primeiro e um segundo. Invertia. Um ganha, o outro terminando em segundo. Sempre a dobradinha. Mas sempre havia uma dobradinha entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg. E agora vem para o Grande Prêmio do Brasil no próximo final de semana, né, que vai ser realizado em Interlagos. E pode ser definido aí, né, o campeão da temporada 2014. O Massa, né, que é o nosso piloto que aproveita, né, está ali, né, representa o Brasil. Ficou em quarto lugar. Ficou na quarta colocação. Até que foi muito dessa vez. Ele foi até muito mais, foi Nos longe. últimos anos o Brasil nunca sendo representado na Fórmula 1. Não tem. Falta um piloto de qualidade, né, que Não, poderia e falta estar... um piloto com sorte também, porque vamos combinar, né? O Massa não tem sorte nenhuma. Ele... Tinha o Rubens Barrichello e tinha o Massa, mas nenhum dos dois tinha sorte. Na verdade, depois do Ayrton Senna, a gente não teve. A gente não teve. Não teve. A gente Não teve o cara. teve ali um que brigou vice-campeão e tal, foi o Rubens Foi... Barrichello. Não, teve o Massa, que foi vice-campeão em 2008, né, Pois porque estava na mas, Ferrari. assim, do patamar de grande campeão, a gente Não. eu acho que também a gente não vê um futuro próximo Promissor, assim, não. com alguma coisa na Fórmula 1 pro Brasil, não, cara. Infelizmente, já tivemos grandes nomes, né? E o Daniel Ricciardo, né, da RBR, da Red Bull, né, que é companheiro do atual tetracampeão, que é o alemão Sebastian Vettel, completou o pódio ali na terceira colocação. Tudo indica que o Lewis Hamilton está muito perto de conquistar o seu bicampeonato, né, na Fórmula 1. Agora é esperar, né, o Grande Prêmio do Brasil e ver como ele vai se comportar, né, durante a competição, né, durante a realização do GP aqui no Brasil e o companheiro dele, mas tudo indica que deve ter uma outra dobradinha da Mercedes entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Em relação à questão de um brasileiro, eu não me lembro aqui o nome, né, do outro filho do Nelson Piquet, que até o nosso companheiro Alex Pereira, que apresenta o Esporte na Rede, falou, o outro filho dele, sem ser o Nelsinho, né, que disputa a Fórmula 3000, é o mais forte para chegar à Fórmula 1 e ser esse grande nome, né, o nome que está faltando. Aí, ó, é o Pedro Piquet. Né, mandar um abraço pro Alex que está nos acompanhando, né? E ele mandou o seguinte comentário dele, o Alex está de férias, mandou o seguinte comentário dele, que o São Paulo vai ganhar o Brasileirão e a Sul-Americana. Olha. Alex, vai descansar, vai. Que bom, vai Alex, aproveitar suas férias, vai. Ficarei muito feliz se isso acontecer, viu? Só para lembrar, o Neil é editor do DM Revista, né? E é torcedor de São Paulo também. E o Alex igual o também. Alex. Né? Então, Igual o Alex, vai aproveitar suas férias, tá? Esquece esse programa aqui, tá ótimo sem vocês, deixar bem claro, entendeu? Já que vocês só voltam daqui um mês, né? Então eu não corro risco de vida, então posso falar, né? Pois é, e aí ele colocou aqui que o próximo campeão da Fórmula 1 brasileiro vai ser o Pedro Piquet, filho do Nelson Piquet. Tomara, né, cara? Irmão do Nelson Piquet. De um cara de nome na Fórmula 1 para representar bem. Faz falta, né? Faz falta. Faz, cara, Os que que isso. gostam desse tipo de esporte, né? Mesmo aqueles que não gostavam, a época que tinha Ayrton Senna, domingo de manhã levantava, ligava a TV para ver o Ayrton. Até quando o Rubens Barrichello e o Massa fazem
fizeram boas temporadas, o povo acompanha, torce mesmo. O brasileiro tem essa mania de torcer para até competição de cuspe, né, cara? Tem um brasileiro lá, o cara tá torcendo. Então, o brasileiro gosta disso, de ter um atleta representando bem. A Fórmula 1 nos últimos anos tá decepcionando, assim. A gente apostava no Massa, apostava no Barrichello e não deu certo. Nenhum dos dois nem tiveram... Não tiveram sorte, né? Porque sorte e a equipe também, né, cara? Eles são muito azarados. Ah, não. O Massa não teve sorte, porque a equipe ele tinha, mas a Ferrari não vivia um bom momento. Mas a Ferrari ele era o segundo piloto, né? Nunca foi o primeiro piloto. Deveria ser o primeiro, né? Ainda mais depois daquele vice-campeonato em 2008. Fernando Alonso foi o primeiro piloto, quando era o Schumacher, então... Isso é verdade. Vamos torcer pro próximo aí e ver o que dá. Vamos esperar que o Pedro Piquet possa aparecer na Fórmula 1 e fazer aquilo que Massa e Rubens Barrichello não conseguiram. Bom, falamos da Fórmula 1, vamos voltar ao futebol. O pessoal torce pro Vila Nova, né? Vila Nova, nosso vizinho aqui. E o técnico atual do Vila Nova, Vladimir Araújo, já admite o rebaixamento. Nossa, parece o Alex. Vladimir Araújo, grande zagueirão, que fez história no Vila Nova, cara. Jogava muita bola. Zagueirão, xerifão no Vila, lá na época de glória do Vila Nova, que quando o Vila disputava de igual para igual com o Goiás, assim, o Vladimir era o nosso zagueiro lá. Já admitiu tarde, né? Que já, porque desde o admitiu porque não tinha mais como fugir, né? Agora já... O que dizer do Vila Nova, né? Um ano terrível, né, cara? Tipo, rebaixado do Campeonato Goiano, rebaixado do Campeonato Brasileiro. Para refletir, né? Problemas financeiros do clube, salários atrasados, né? Ele falou, após a partida em entrevista coletiva, né, da derrota pro Atlético aí, é muito difícil, jamais pensei que iria passar por isso no Vila Nova. Matematicamente ainda dá, mas a gente sabe que é muito difícil. Precisamos ser realistas. O foco agora é fazer um bom planejamento para 2015. Precisamos ter cabeça fria, não é a primeira vez que o clube cai para a Série C. Precisa de cabeça fria realmente, não é a primeira vez, mas aonde está que fala é dar um passo para trás para poder dar dois passos para trás para dar um para frente. O Vila conseguiu muito subir ano passado da Série C para a Série B, foi muito difícil. E um ano só já cai, tipo, uma falta de planejamento gigantesca, uma bagunça que já vem de muitos anos no Vila Nova, né, cara? É uma tragédia anunciada. O Vila Nova tá caminhando para um fim, sabe? Tá caminhando para ser um Goiânia. Cara, o time que tem a torcida que tem a estrutura que tem o Vila Nova, né, cara? Tipo, não pode deixar acabar. E a diretoria tá acabando com o Vila Nova. A torcida ainda... O que segura o Vila é a torcida, cara. Se o Vila Nova tem a torcida do Atlético, não desmerecendo a torcida do Atlético, mas se ele tem uma torcida que nem a do Atlético em menor número, o Vila tinha acabado. Porque não conseguiria manter. O que o torcedor passa do Vila Nova é difícil. Quantos anos que o Vila Nova não ganha um título? Assim, acho que quase 10 anos, eu não sei. Vai fazer 10 anos no próximo ano. Pois o é, que o Vila Nova comemora um título. O time que tem a torcida que tem, que era considerado o rival do Goiás, o grande time do estado, não pode passar por isso. Realmente. A situação do Vila Nova é triste, mas nós somos bons brasileiros, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. E aí os torcedores rivais já estão preparando. Cara, mas nem tem graça mais as piadas, na verdade, né? Porque... Eric, escuta aqui o choro dos Vila Nova. Não tem nem graça mais a piada, tipo... porque já tava bem óbvio isso, cara, né? Tipo assim, piada contra o Vila Nova é bater em cego, sabe? O Vila não reage, não tem nem força pra reagir piadas, tem que ficar calado e pronto, não tem mais graça. A torcida do Vila chorou tanto que encheu até a piscina do Goiás. Mas na verdade, que é a vez que eu tô vendo menos choro do torcida do Vila Nova, acho que tava todo mundo conformado já não tinha Já esperança, tava né? Muito tempo, né? Porque tem vezes que tem aquele choro, tá? Mas dessa vez a gente já sabia. Quando rebaixou pro Goiano, a gente já sabia que o ano não ia ser bom, né? Já tava, começa o ano já tava anunciado, cara, nem foi muito essa aí foi de ontem, né? Dia de finados é hoje, que no caso foi ontem, mas o Vila comemorou sexta. Rapaz, a torcida tem que ir mesmo, protestar e pedir uma mudança no Vila Nova, senão vai acabar. Realmente. A questão é a seguinte, você colocou algo que é importante, que é algo que falta não apenas no Vila Nova, né? Embora os times goianos, tanto Goiás e Atlético, tenham um planejamento melhor do que o do Vila Nova. O do Vila Nova praticamente não tem planejamento. Né? E outro detalhe, por mais que você tire a diretoria que está hoje e coloque outra diretoria, nenhuma delas até o momento, depois de 2005 para cá, conseguiu resolver o problema do Vila Nova. Sempre o mesmo problema. E sempre a gente foca em um ponto. Contrata demais, mas não contrata com qualidade, contrata apenas quantidade. E
por mais que você tenha vários jogadores, se você não tem qualidade no elenco, não adianta você trocar de técnico a cada 2 derrotas, que não vai resolver, porque é o jogador que está lá dentro. Por o técnico só tem que treinar o time. Se o Vila Nova mantém aquele time que subiu da Série C para a Série B e se reforça com 2 ou 3 jogadores, era um time competitivo. Você não concorda comigo? Sim. Não ia passar o vexame que passou. Aquele time que subiu com o Frontini, com aquele pessoal... E tinha um atacante. Não, tinha. Aquele time, se o Vila Nova consegue segurar aqueles jogadores ali, porque contratou mais de 50 jogadores, se eu não me engano, na temporada, muita coisa assim. Vai e volta, muita gente. Se mantém um time, segura 3 temporadas, o Atlético Goianiense, o sucesso do Atlético foi isso. Ficou quantos anos com a mesma equipe, né? Na época do Robson, Pituca ali, o Atlético mantinha aquele time que chegou da Série C à Série A. Foi um planejamento, mantinha time, reforçava o Vila, não. Acaba o campeonato, ele desmonta e monta outro time. Acabou o Campeonato Goiano, mandou todo mundo embora, montou um time para a série B. Aí vai acabar agora, pode ver que vai todo mundo embora, vão montar um outro time. E artilheiro foi recorde, né, de contratações do Vila, se não me engano, foi mais... Nossa, é um absurdo isso para um time do Vila Nova. E o artilheiro do Vila Nova, que é o Jamie, já acertou a rescisão de contrato dele. Não, quem vai ficar, cara? Não uma vai, barca cara. furada, né? Não vai o jogador... ficar. Salário atrasado, né? Problema financeiro, falta de estrutura. O jogador não tem estrutura dentro do clube. Já joga inseguro, porque não sabe o dia de amanhã. O Vila Nova é muito estável. Tem que acertar primeiro a parte política do Vila, quem vai comandar. A oposição tem que ajudar também, porque elege um presidente, uma diretoria, e a oposição não tem apoio. Não tem apoio, fica totalmente contra. Aí é interesse pessoal, não é interesse do clube, né? E o Vila Nova tem que estar acabando por isso. Não, e o clube é maior do que o interesse de qualquer todo um mundo, né? O que mantém o clube é a torcida. O clube é do tamanho da sua torcida, né? Sim. E a torcida do Vila ainda é grande. Ainda é. E aí mas eu não sei há quanto tempo, né? Porque as crianças aí não estão indo... Já estão desanimadas. Era Atlético, você não vê jovem torcendo pro Vila, criancinha. É muito difícil, né, cara? Só vê a pessoa mais velha. Hoje em dia a molecada quer torcer pro Goiás, porque vê o time na TV jogando, vê o time ganhando competitivo. O Vila Nova só vê perdendo, cara. Você não vê, não dá alegria pra torcida. É verdade. Tem que mudar. Bom, agora em Goiânia são 11 horas e 28 minutos, né? Vou repassar a informação aqui. Nós ficamos de trazer o pessoal do rugby, né? Não tivemos como trazer na semana passada, mas eles jogaram a segunda etapa, né, do Centro-Oeste de rugby, né? A equipe Goianos venceu a etapa e agora só espera a confirmação da Confederação Brasileira de Rugby, né, para confirmar aí sua vaga no torneio nacional da competição que acontece nos dias 13 e 14 de dezembro em São José, né, em São Paulo. Pessoal do rugby aí, viu, Neil? Muito legal, cara. Isso aí. Mais um esporte. Rugby goiano. Exatamente. Tá aí despontando aí pro Campeonato Brasileiro. Tomara que dê certo, né? Mais um goiano em campeonatos nacionais. Exatamente. O que nós temos pro DM Revista essa semana, Neil? Rapaz, essa semana tá recheado o DM Revista, viu? Amanhã a gente tem uma capa muito legal que fala das pessoas que optam por não ter filhos, as mulheres, né? Porque todo mundo tem o sonho de ter filho, mas tem gente que decide não ter filho e a gente está falando sobre isso na capa de amanhã do DM Revista. E a gente vai começar essa semana uma série de matérias especiais que vão durar 4 fins de semana, 4 domingos, que vão falar dos jovens notáveis brasileiros que estão despontando em todas as áreas, tecnologia, ciência, música, cinema, tudo. Aí, a partir de domingo, toda a capa de domingo desse mês vai ser sobre isso. Quem quiser acompanhar vai ser muito legal a matéria. É isso aí. O pessoal quiser acompanhar também o DM, é só acessar o dm.com.br. Né? Tem muitas outras matérias para vocês lá, para você ficar bem informado sobre o que acontece em Goiânia e no mundo. Nós vamos nos despedindo aqui, né? Encerrando mais um Esporte na Rede. Obrigado, claro. Obrigado, Neil, pela participação de vocês. E até a próxima. Obrigada, Hélio. Obrigada, Neil. E até amanhã, gente. Obrigado, gente, pelo convite. Estou à disposição quando precisarem aí. Um bom dia para vocês. Um bom dia para você e até amanhã.